dia. É sempre uma alegria, uma satisfação estar aqui junto contigo para nós aprendermos da palavra de Deus. Nós já estamos na nossa investigação 15 e tem o tema, o título, Acertaram o Alvo. Nós estudamos já a respeito da igreja como povo de Deus, nós já estudamos a respeito das figuras da igreja e agora nós já estamos estudando a respeito dos dons espirituais, certo? Mas antes da gente entrar no nosso assunto de hoje, a gente sempre começa o nosso estudo fazendo uma oração, falando com o nosso Deus e pedindo dele que ele nos oriente, que ele nos capacite, que ele nos dê entendimento, que ele cuide do nosso coração e faça do nosso coração aquela terra preparada para receber a boa semente. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós agradecemos por mais um domingo em que nós estamos aqui aprendendo do Senhor, aprendendo da Tua Palavra. Deus, obrigada porque o Senhor tem nos ensinado a ser igreja. E nós temos aprendido, Senhor, a respeito da unidade, a respeito do amor entre os irmãos, a respeito, Senhor, dos dons que o Senhor nos concede para nós servirmos o Teu povo. Nos abençoa nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Então, na aula passada, quem lembra aí com que objeto os dons espirituais foram comparados? Você se lembra? Sim, nós comparamos os dons espirituais a flechas. Aquelas flechas que um flecheiro de Deus usa para servir e ajudar. E aí, na nossa investigação passada, que dizia assim, eu um flecheiro, nós vemos aqui, você pode abrir aí a sua revista na página 40, fala aqui de alguns flecheiros de Deus, alguns homens e mulheres que usaram e dedicaram seus dons a serviço de Deus. Nós vemos aqui Filipe, o evangelista, a viúva pobre. Qual era o dom daquela viuvinha? Ela tinha pouquíssimos recursos, mas assim mesmo ela deu tudo que ela tinha. Então, qual é o dom dessa mulher? Qual é o dom dela? Veja aí na sua revista. Dom de contribuição. Nós vemos aqui também outra mulher que tem usado os seus dons para a glória de Deus, que usou os seus dons para a glória de Deus. Quem foi? Dorcas. Qual era o ministério da Dorcas? Misericórdia. Ela tinha um talento de costurar, de tecer, e ela tecia túnicas para aquelas mulheres viúvas, para aquelas pessoas carentes, e ela doava aquelas túnicas, aquelas roupas para os necessitados. E vemos aí também Paulo. Qual é o dom? Paulo tinha muitos dons, mas o que a nossa revista está mostrando aí é o de mestre, aquela capacidade do Paulo de ensinar as escrituras, e nós temos aprendido até hoje muitas coisas a respeito de Deus, da palavra, da sua igreja, de Jesus, muitas doutrinas nós temos aprendido com os ensinamentos do nosso irmão mestre Paulo. E hoje, para o nosso estudo, o nosso mistério diz assim: como podemos usar bem os nossos dons? Como podemos usar bem os nossos dons? Esse é o nosso mistério de hoje. E para nós investigarmos esse mistério, para nós descobrirmos, desvendarmos esse enigma, nós vamos então aprender com dois personagens da Bíblia, né, que usaram muito bem as suas flechas, os seus dons. Eles eram ótimos atiradores, eles eram exímios arqueiros, eles eram excelentes flecheiros.
E nós vamos aprender com esses dois personagens hoje. Nós vamos aprender com Timóteo e com Tito. Todos dois foram discípulos de Paulo. E para nossa investigação, eu já quero mostrar aqui a pista número 1 de hoje. A nossa pista número 1. Você está lendo aí? Deixando Deus ajudar nas suas dificuldades. Então, a nossa pista número 1, deixando Deus ajudar nas dificuldades. E para isso, como sempre, vamos aqui, a nossa investigação. Nós vamos abrir em Atos dos Apóstolos, abra aí a sua Bíblia. Nós vamos abrir no capítulo 16 e vamos ler 2 versículos, o 1 e o 2. Diz assim a palavra do Senhor. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Então, nós já estamos aqui lendo esse texto e nele já está falando do nosso primeiro personagem, que é Timóteo. Timóteo era dessa cidade, ele nasceu nessa cidade chamada Listra. A gente vê na Bíblia, a Bíblia fala a respeito da sua mãe e da sua avó, que eram mulheres que ensinavam as escrituras para Timóteo. Mas Timóteo conheceu o Senhor Jesus, Timóteo foi salvo, foi resgatado pelo Senhor Jesus, quando Paulo, na sua primeira viagem missionária, passou por essa cidade. Ali ele anunciou o evangelho, ele pregou a palavra de Deus. Timóteo ouviu aquela palavra, Deus colocou a fé no coração de Timóteo e Timóteo creu que Jesus é o Filho de Deus, o nosso Redentor, aquele que veio para que nós tivéssemos perdão dos nossos pecados. E aí Timóteo foi salvo. Paulo continuou nas suas viagens e depois de de algum tempo, quando ele passou novamente lá na cidade de Listra, na cidade onde Timóteo vivia, ele, conversando com alguns irmãos, os irmãos começaram a dar testemunho de Timóteo para o Paulo, dizendo que ele era uma pessoa que tinha muitos... Começaram a elogiar muito ele. Vamos ver aqui o que diz a palavra. Como a gente leu aqui. Davam bom testemunho os irmãos. Os irmãos davam testemunho de que Timóteo era um discípulo verdadeiro, que Timóteo era um discípulo autêntico do Senhor Jesus. E aí, meu querido Júnior, eu pergunto para você, o que as pessoas têm falado de você? Se hoje Paulo passasse lá na sua casa, se Paulo andasse lá pela sua vizinhança, se Paulo fosse lá na sua escola, se Paulo fosse conversar com seus irmãozinhos, com seu papai, com sua mamãe, o que eles iam dizer de você? Eles iam elogiar você como as pessoas elogiaram Timóteo? Você tem sido realmente um cristão que dá testemunho através da sua vida, daquilo que vive, tendo um comportamento elogiável? Timóteo era assim. E aí, Paulo, então, convidou Timóteo para participar com ele de outras viagens, missionárias. Timóteo se tornou um missionário. Timóteo foi, então, pastorear igrejas. Então, Timóteo foi alguém muito útil na obra do Senhor. Mas ele era perfeito? Claro que não. Nenhum de nós é perfeito. Todos nós temos falhas, pecados, dificuldades, lutas. Timóteo também tinha as dificuldades e as lutas dele. Uma das dificuldades do Timóteo é que ele era um rapaz tímido.
A Bíblia diz até que Paulo teve que fazer uma recomendação à igreja de Corinto para que eles deixassem que Timóteo se sentisse à vontade e não desprezassem ele. Vamos ler o que diz o texto? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 16, nós vamos ler os versos 10 e 11. Diz assim: E se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Ninguém, pois, o despreze. Então, Paulo estava recomendando àquela igreja que eles tivessem cuidado de Timóteo e que não deixassem ele se sentir receoso, se sentindo mal entre eles, envergonhado, e que não era para que eles desprezassem o Timóteo. E aí tem até um texto da Bíblia que Paulo recomenda para Timóteo para ele ser corajoso. Vamos ver que texto é esse? Você pode abrir em 2 Timóteo, no capítulo 1, nós vamos ler o versículo 7. O que diz esse texto? Diz assim: Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, Paulo estava aqui recomendando a Timóteo, falando a respeito daquela timidez dele, para que ele não se envergonhasse, para que ele não fosse tímido, porque Deus não tem dado para nós um espírito de covardia. Não, o Senhor tem nos dado ousadia, destemor, para que nós anunciemos a palavra. Tem criança que Deus dá um talento para cantar, que Deus dá um talento para atuar nas peças teatrais, né, na igreja, mas aí a criança não usa esse talento por causa da timidez. Então não se sinta assim, meu querido Júnior, não se sinta intimidado, não se sinta envergonhado. O Senhor tem dado a você um espírito de ousadia, né? Como diz aqui o texto, né? Não um espírito de covardia, mas de poder. E esse poder é o que vem de Deus, não é por nós mesmos, não é de nós. A gente não se encoraja pela coragem que existe em nós, não. Nós nos encorajamos pelo poder, pela graça e pela coragem que Deus nos concede. E aí, além da timidez, Timóteo tinha uma outra dificuldade, que era um problema de saúde. Vamos ler aqui qual é o texto. Primeira carta de Timóteo, nós vamos ler no capítulo 5, o versículo 23, que diz assim: Não continues a beber somente água, mas um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então aqui Paulo menciona nesse texto que Timóteo tinha um problema no estômago, né? E por isso ele orienta a maneira como ele deveria ingerir a água, e fala também que de vez em quando, constantemente, o Timóteo estava com algum tipo de enfermidade. Então, nem a timidez, nem a doença, nem a enfermidade, nada disso impediu, nada disso atrapalhou Timóteo de servir ao Senhor. Por quê? Porque ele deixou que Deus ajudasse nas dificuldades dele. Eu conheço uma senhora que ela sofre com muitas enfermidades, mas é uma mulher que ora, é uma mulher que intercede, é uma mulher que serve na igreja. As enfermidades, as dificuldades que ela tem não a impedem de servir ao Senhor com alegria. Essa senhora se chama Berlina, é a minha mãe, e eu me alegro muito que ela não permita que a enfermidade atrapalhe ela no serviço ao Senhor, assim como Timóteo. A nossa pista número 2 de hoje, vamos lá, cadê a nossa pista número 2? Está aqui.
Tia hoje tá meio atrapalhada. Deixando Deus usar as suas qualidades. Deixando Deus usar as suas qualidades. Então você deixa Deus ajudar nas suas dificuldades e você deixa Deus usar as suas qualidades. Como eu acabei de falar, Deus nos dá talentos, Deus nos dota de talentos, de competências, de qualidades para quê? Para o serviço no seu reino e na sua obra. Vamos ver então? Agora já vamos falar de Tito, então. Vamos abrir aí em 2 Coríntios, no capítulo 8, nós vamos ler os versículos 16 e 17 e o 23 e o 24. Diz assim: Mas graças a Deus, que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. Agora pula para o 23. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto aos nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Manifestai, pois, perante as igrejas a prova do vosso amor e da nossa exultação a vosso respeito na presença desses homens. Então, olha só, aqui já estamos falando de Tito. E Tito, ao contrário de Timóteo, era um rapaz destemido, era um verdadeiro líder, né? Ele era tão destemido, tão corajoso, né? Tinha essa capacidade de liderar, que quando houve uma desordem, uma confusão, intriga, vários problemas lá na igreja de Corinto, sabe quem Paulo mandou para ir lá resolver e colocar ordem naquela igreja? Tito, porque Paulo conhecia a capacidade e a competência que Tito tinha para resolver esse tipo de problema. E aí Paulo também então enviou para aquela igreja para resolver essas situações. Então, Tito foi um colaborador de Paulo. Ele usava os seus dons, ele tinha o dom de ensinar, de liderar, de evangelizar, de pastorear. Ele pastoreou uma igreja lá na ilha de Creta. Então ele tinha muitos dons, muitos talentos e ele colocava todos a serviço de Deus. E ele se orgulhava disso? Ele se envaidecia. Eu sei ensinar. Eu vou lá resolver o problema daqueles irmãos problemáticos lá de Corinto. Ele se orgulhava? Ele se achava melhor do que os outros? De maneira nenhuma, porque ele sabia que tudo que ele fazia era mérito unicamente do Senhor Jesus e era Deus que operava na vida dele. Ele era apenas um instrumento usado por Deus. Então, meu querido Júnior, nós hoje vimos aqui essas pessoas que conseguiram acertar o alvo. E eu espero que você se inspire nessas pessoas. Existem muitos dons à nossa disposição. Nós temos que buscar saber no Senhor, qual é o talento, o dom que o Senhor tem me dado para que eu possa servir na tua obra? O que eu posso fazer para contribuir com o teu povo, para o crescimento do teu reino aqui na terra? Busque do Senhor. Você pode ser como aquela viuvinha, tinha muito pouco, mas era tudo que ela tinha e contribuiu. Você pode ser como Dorcas, que tinha lá aqueles talentos, né, habilidades para fazer coisas, costuras, tudo isso. Pode ser que você seja como o Timóteo, que mesmo com a sua timidez, colocou os seus dons a serviço de Deus. Ou você pode ser uma pessoa mais comunicativa, como o Tito. Não importa como você seja. Cada um de nós tem sim um dom
que Deus dá para que seja útil na sua obra. E o importante para que nós possamos usar bem os nossos dons é isso aqui, o nosso Eureka de hoje. Podemos usar bem os nossos dons entregando nossa vida nas mãos de Deus para que Ele nos use. Coloque sua vida nas mãos de Deus, entregue para o Senhor e Ele vai usar conforme os seus bons propósitos. Amém? Então vamos orar e encerrar o nosso estudo de hoje. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, eu te agradeço pela vida de cada um desses juniores. O Senhor tem dado um dom a cada um deles e que o Senhor mesmo venha despertar esse dom e que o Senhor venha fazer com que cada um saiba e reconheça qual é o seu papel e qual é a atribuição que o Senhor dá a esse junior, qual é a tarefa que ele precisa desempenhar para o serviço do teu reino e para a tua obra. E que cada um deles, Senhor, seja achado conforme Timóteo, que as pessoas davam bom testemunho dele. Eu espero, Senhor, que a família desse junior, que os pais, os irmãos, os vizinhos, os colegas da escola tenham, Senhor, testemunho positivo, elogios para dar desse meu querido junior. Se não for assim, hoje é tempo de arrependimento, que ele possa se arrepender, entregar a vida dele ao Senhor Jesus, para que o Senhor venha transformar e fazer dessa criança uma criança que testemunhe do Senhor. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.